Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. O relato que eu vou contar agora aconteceu comigo há um tempo atrás, e por mais incrível que pareça, ele foi verídico. Há alguns anos, eu trabalhava como escrituário em um grande hospital em São Paulo, do qual prefiro não mencionar o seu nome, até mesmo para evitar polêmicas e assim não prejudicar a sua imagem. Esse hospital é muito grande, com vários apartamentos, leitos, salas administrativas, sala de cirurgia, berçário e demais dependências que um hospital deve ter. E devido à sua grande estrutura, ele é dividido em prédios interligados por passagens, que também servem como rota de fuga em caso de incêndio. Essas passagens são fechadas automaticamente por portas corta-fogo, acionadas por amortecedores instalados em suas estruturas, seguindo o padrão de segurança existente em todos os prédios que atendem às normas contra incêndios. Entre as minhas diversas atividades, eu tinha que retirar e entregar documentos em todos os prédios do hospital e em todas as suas dependências. O meu horário de trabalho era diurno. Eu começava das 8 horas da manhã e só terminava às 5:30 da tarde. Mas às vezes eu tinha que ficar até depois do horário devido às solicitações da chefia, para eu poder auxiliar os setores de triagens de pacientes, recepção e em outros setores que funcionavam por 24 horas. Para falar a verdade, eu não gostava muito de ficar à noite por lá, pois existiam lugares que após determinados horários tinham sua iluminação reduzida devido ao pouco movimento de funcionários nos setores, principalmente o 8º andar. Uma área de armazenagens de medicamentos, um tipo de almoxarifado central. E o pior de tudo, lá havia uma sala, onde ficavam os pacientes que faleceram durante a sua estadia no hospital. Em um certo dia, me pediram para ficar até tarde, pois haviam documentos de convênio médico que atrasaram para ser entregues e eram necessários para a liberação de algumas cirurgias de urgência. E como de costume, eu não me recusei e nem concordei. Eu apenas fiquei próximo ao setor administrativo aguardando os documentos, sendo que nesse intervalo eu fazia alguns servicinhos de rotina, como por exemplo tirar xerox. Quando foi por volta das 9 horas da noite, os documentos do convênio chegaram e me pediram para entregá-los rapidamente no prédio 3, que ficava do outro lado. Também me pediram para eu entregar algumas pastas de documentos ao médico responsável lá no mesmo local. No momento eu não liguei muito, mas depois é que a minha ficha caiu. Pois para chegar até o local de destino, eu teria que passar pelo 8º andar, onde havia uma passagem direta para o prédio 3, onde eu deveria entregar os documentos. Mas eu pensei comigo mesmo, deixa pra lá, o 8º andar é apenas mais um local como todos os outros. Eu tentava me consolar. Então eu fui com uma pilha de pastas dos documentos de convênio, circulando pelos corredores que a essa hora já estavam de certa forma bem desertos. Eu peguei o elevador sozinho e pressionei o botão para o 8º andar. Ao chegar no andar, eu abri a porta do elevador e entrei no corredor principal, que era em linha reta, de frente para o elevador. Olhando de frente para o corredor, eu conseguia ver todas as salas dos lados esquerdo e direito. E para piorar ainda mais, a última sala era o mini necrotério,
onde ficavam os pacientes falecidos. Eu respirei fundo e segui em frente no corredor até chegar à passagem para o outro lado do prédio, onde eu teria que ir. Eu abri a primeira porta corta-fogo com muito custo, pois eu estava carregado de pastas e documentos. Eu dei mais uns 2 passos e abri a segunda porta corta-fogo, onde eu saía na escada de incêndio que liga os prédios do hospital. Quando passei por essa porta e entrei na escada de incêndio, eu levei um susto tão grande, mas tão grande, que pensei que teria um infarto naquele momento. No canto atrás dessa segunda porta corta-fogo, havia uma mulher com um vestido branco, tipo um pijama usado por pacientes. Ela estava ali parada, com os olhos arregalados me encarando. Ela era pálida como papel, parecendo até que a sua pele fosse semi-transparente. Eu não sabia o que fazer e quase derrubei tudo. Então, com o coração gelado e acelerado, acho que com uns 200 batimentos por minuto, eu olhava para ela. Eu estava tremendo e após alguns segundos, eu soltei um oi. Nem sei por que eu disse isso naquela hora e saí rápido dali, quase que correndo. Eu atravessei as escadas, entrei no primeiro prédio e entreguei os documentos. Mas eu não disse nada para ninguém, pois eu não tinha nem intimidade para isso. Para retornar onde eu estava, eu desci pelo elevador social do prédio 3 e saí pela rua e entrei pela outra portaria do prédio, onde eu estava no início. No outro dia, quando eu encontrei o meu amigo do setor, eu contei para ele e disse que talvez fosse alguma paciente meio louca que estivesse se escondendo de alguém. O meu amigo me perguntou em detalhes como era a mulher e eu contei tudo. Ele já trabalhava no hospital há uns 8 anos, mais ou menos, e conhecia muita coisa por lá. Então, ele me disse que essa mulher era uma paciente que havia ficado meses internada no hospital. Ela estava com uma doença rara, até quando ela veio a falecer. Desde então, ela aparece sempre naquela área das escadas de incêndio do prédio, pois quando era viva, dizia para os pacientes que em algum dia ela iria fugir por ali, pois sabia que ali era uma saída que ninguém ficava vigiando. Bom, depois dessa experiência, eu evitava ficar até tarde no hospital e quando precisava ir no prédio 3, eu sempre ia pela rua e nunca mais passei pelo 8º andar, muito menos pelaquela escada de incêndio. Boa noite, o meu nome é Márcio Antônio, sou natural de Guadalupe, no Piauí. Os fatos que eu irei relatar ocorreram alguns anos atrás, quando eu ainda era um jovem. Morávamos em uma casa bastante humilde, éramos uma família bem grande, com 9 irmãos, sendo eu o mais velho. Eu sempre admirei o meu pai, não apenas por ele ser bom pra gente, mas também por ter uma habilidade especial. Ele sempre conseguiu o que queria. O meu pai adorava caçar, pois era uma prática muito comum na nossa região. O meu pai era muito bom quando o assunto era caça. Ele se orgulhava em dizer para todos que nunca errou um único tiro sequer. Eu sempre o acompanhava em suas caçadas. E em uma delas, em que fomos para a mata, encontramos um local onde os animais costumavam descansar. Era bem distante, era bem no interior da mata. Havia uma árvore muito grande onde os animais costumavam ficar. Sempre que chegávamos lá, tínhamos certeza de que encontraríamos alguma presa. Próximo à nossa casa, tinha um casebre, onde vivia um homem muito estranho, conhecido por ser o bêbado da região. Ele estava sempre muito sujo e com um olhar sempre sombrio. Muitas pessoas tinham até medo dele,
E o meu pai não gostava que falássemos com aquele homem. Ele realmente era muito estranho. O meu pai nos dizia que ele não era de confiança. Certo dia, alguns caçadores vieram até a nossa casa e nos contaram que na noite anterior haviam visto um animal muito estranho na mata. Eles não sabiam o que era, mas naquela noite que o animal apareceu, nenhum outro animal apareceu para descansar debaixo da árvore como de costume. Eles nos disseram que ouviram rosnados e galhos que estavam sendo quebrados e sentiram uma presença maligna no ar. Sugeriram até que meu pai evitasse aquela área por um tempo, pois poderia ser bem perigoso. O meu pai, ao ouvir, acabou concordando e passamos um bom tempo sem entrar naquela mata. Uma coisa que eu achava muito estranho e que sempre acontecia era que o tal homem estranho, sempre que passava pelo meu pai, dava-lhe um bom dia ou então uma boa noite, e sempre com um sorrisinho de canto de boca. Era um sorriso bem sinistro. Por sua vez, o meu pai nunca respondia e ficava visivelmente irritado, pois dava até a entender que aquele homem sabia que o meu pai, na verdade, queria manter mesmo era a distância dele. Um dia, o meu pai decidiu caçar com alguns amigos e disse que me levaria junto. Nós estávamos em frente à nossa casa com alguns amigos do meu pai. Então, do nada, aquele estranho homem apareceu, olhou pra gente e disse: "Ah, vocês vão até aquela árvore, né? Onde é fácil de ter caça. Eu sei muito bem." O meu pai, como de costume, não respondeu nada, apenas o ignorou, enquanto o estranho homem saía com um sorrisinho macabro. Assim que ele saiu, o meu pai falou que iríamos para o outro lado, onde havia um pequeno riacho e os animais costumavam beber água ali. Os amigos do meu pai então o perguntaram por que nós não iríamos para o lugar habitual, e o meu pai explicou que não iríamos para o mesmo lugar, pois não seria seguro de estarmos lá naquela noite. Era evidente que o meu pai não queria estar no local onde aquele homem saberia onde estaríamos, principalmente durante a noite. Nós saímos e entramos de mata dentro. As horas se passaram rapidamente e logo chegamos ao rio onde os animais costumavam beber água. Ficamos eu e o meu pai sob uma árvore, enquanto seus amigos se esconderam em uma moita, e ficamos em tocaia à espera dos animais. Depois de um tempo, um dos amigos do meu pai decidiu ir para o outro lado do rio, que não era tão fundo. Ele resolveu ficar de tocaia por lá. Não ficava distante de onde estávamos, era mais ou menos uns 30 metros. Ele subiu em uma árvore com menos folhas e dava para vê-lo mais ou menos, já que a lua daquela noite brilhava como nunca. Depois de um bom tempo de tocaia, ouvimos o barulho de muitos animais correndo na mata. Só que não era um barulho comum. Parecia até que aqueles animais estavam correndo em direção à água onde estávamos. Os amigos do meu pai se preparavam para atirar. Foi quando meu pai disse: "Ei, subam aqui agora, rápido, venham aqui." Na hora ninguém entendeu nada do que o meu pai estava pedindo, pois estávamos todos preparados para a tocaia e não tínhamos a necessidade de subirmos na árvore, nem percebemos que algo estranho estava acontecendo. Foi então que meu pai pulou no chão, agarrou os dois homens e os obrigou a subir na árvore. E os dois homens também subiram. E por último, o meu pai, antes de subir, ele fez um sinal para o outro amigo, que estava do outro lado do rio. Não demorou muito, os animais chegaram feito loucos na margem. Parecia que fugiam de alguma coisa. Eles corriam de um lado para o outro com muito medo e se espalharam por todos os lados. O meu pai então falou: "Tem alguma coisa correndo atrás deles." "É uma onça?" perguntou um dos amigos do meu pai. "Olha, eu não sei o que é," ele respondeu. Ficamos parados, olhando para todas as direções, pois se fosse uma onça, todo cuidado seria pouco.
Então, os animais que correram por debaixo de onde estávamos se foram, e o silêncio reinou. Foi aí que começamos a escutar como se alguém estivesse caminhando na mata bem perto de onde estávamos. Estávamos bem atentos, contudo, pois poderia ser até um outro caçador, e poderíamos até atirar nele sem querer, pensando ser uma outra coisa. Ficamos escutando os passos se aproximando cada vez mais perto de onde estávamos. Junto com ele, vinha também uma respiração alta e cansada. Ficamos imóveis, escondidos em cima da árvore, quando escutamos de repente o som de um tiro. Eu quase que caí da árvore com susto, seguido do aviso para o outro que estava do outro lado do rio. E ele gritou: "Atirem! Atirem! Ele está embaixo de vocês!" Quando vimos, havia um grande cachorro negro bem embaixo de onde estávamos. Deveria ter sido essa criatura que os outros caçadores estavam falando dias atrás. O meu pai não titubeou, então disparou um tiro certeiro, que fez a criatura soltar um grito tão alto que pensei que eu morreria de medo naquele momento. O meu pai disse para eu subir mais acima da árvore e ficar por lá, pois seria arriscado caminharmos na mata escura com aquela criatura solta nos espreitando. E ficamos lá até o amanhecer. E quando amanheceu, voltamos para casa. Ao chegarmos em casa, o meu pai e seus amigos foram tomar café. O meu pai começou a contar para minha mãe o que havia acontecido. Foi quando ela disse: "Aconteceu uma coisa estranha, amor. Depois que vocês saíram, aquele homem que você não gosta veio até aqui e disse que iria caçar com você. Ele me perguntou se vocês tinham ido até a árvore. E eu falei que não, que vocês tinham ido até o rio. Então ele saiu. O estranho foi que ele não levava nenhuma arma consigo." Nem a minha mãe tinha acabado de falar. O meu pai pegou uma faca que estava em cima da mesa e correu até a casa do estranho. Eu e os amigos dele corremos atrás, tentando evitar uma tragédia. O meu pai abriu a porta com um chute e começou a gritar pelo homem. Quando entramos, a casa fedia a morte. Parecia que tinha alguma coisa morta há dias, mas não havia sinal do homem e nem de algum animal morto. O meu pai saiu querendo pôr fogo na casa do estranho, e nós ficamos ali sem entender nada. Então meu pai disse: "Era ele, aquela coisa era ele. Ele foi em minha casa só para ter certeza para onde iríamos. Então ele foi atrás da gente na forma daquela coisa. Maldito!" Ao ouvirmos, foi um choque para todos que estavam ali, pois nem fazíamos ideia de que o meu pai tinha razão. E o meu pai continuou: "Eu já tinha suspeitas dele. Eu sabia que ele tinha algum segredo. Por vezes, eu via ele saindo perto do anoitecer e entrando para dentro da mata. Ele só voltava quando o dia raiava completamente sujo. Olha só o fedor que tem essa casa. Sem dúvidas é ele." Ficamos quase o dia inteiro esperando aquele homem voltar, só que nem sinal dele. Nunca mais ele voltou. Até hoje, existem apenas ruínas onde era a casa daquele homem estranho. O meu pai disse que ele poderia ter morrido na mata com um tiro que deu, só que ao mesmo tempo ele falava que um tiro não mataria uma coisa daquelas. Depois disso, não escutamos mais falar sobre avistamentos durante a noite. Eu acho que realmente ele deve ter morrido com o tiro que meu pai deu. Eu ainda moro na mesma casa onde eu morava na época em que tudo aconteceu. Mesmo depois de anos, quando eu olho em direção àquela mata, eu sinto a impressão de que aquela coisa ainda está por lá, apenas me observando. Boa noite a todos. Bom, meu povo,
voltando, né, mais uma história aqui para contar. Essa história, a gente, aconteceu com a minha prima, né, uma pessoa muito correta. Aconteceu agora em julho, né, na segunda semana de julho. Essa minha prima, ela veio do interior, né, daqui do Ceará, e veio passar alguns dias de férias aqui na capital, certo? Né? O título dessa história, né, desse relato que eu e a minha prima colocamos, né, tem o seguinte título, né? Aonde fui parar? Bom, meu povo, essa minha prima, ela é uma menina muito pacata, uma pessoa do interior, né? Assim, então é uma menina muito corretinha, né? Uma pessoa muito agradável, né? E uma pessoa que ética, né? Tem muita ética, muita moralidade, né? Uma pessoa muito que não tinha por que ela mentir, inventar uma história dessa, né? Bom, gente, eu moro aqui em Fortaleza, né? E essa minha prima, como eu disse pra vocês, ela veio do interior para passar as férias aqui, né? E aí uma tarde nós fomos à praia, né? A gente marcou para ir à praia. E aí, gente, prestem bem atenção nesse detalhe que eu vou passar agora para vocês. Como nós íamos para a praia, né? E aí ela tinha uma bolsa, aquelas bolsas grandes de palha, né? Aquela bolsa mesmo típica de praia. E ela colocou ali várias coisas, né? Para uso. Protetor solar, creme, né? Hidratante, espelho, escova, né? Tudo que uma mulher que cuida, né? Que gosta de se cuidar, tudo que uma mulher leva, assim, quando vai para um passeio desse tipo. Então a bolsa dela muito recheada, né? Com coisas de higiene, né? De beleza pessoal e também com alimentação, né? Tinha alguns sanduíches, alguns sucos que a gente ia levar para se alimentar na praia. E aí, aqui em Fortaleza, a gente tem um terminal de ônibus, né? Que ele tem um túnel, né? Ele é um túnel, assim, bem extenso, né? E um túnel deserto, né? Um pouco deserto. E aí, como é que funciona? Aqui em Fortaleza tem quem pega ônibus, né? Tem um cartãozinho que a gente coloca como se fosse, coloca um crédito, né? Coloca um valor em dinheiro naquele cartão e você consegue passar automaticamente nos ônibus, nos terminais tem o aparelhozinho, você aproxima o cartão, né? E a entrada é liberada e você passa. Porém, quem não tem esse cartão tem que fazer a volta e lá para outra frente do terminal para pagar em dinheiro, né? Porque como não tem um cartão, não tem como passar lá na entrada só aproximando o cartão. E aí, eu e essa minha prima, nós fomos, né, para esse terminal, para de lá a gente pegar o ônibus e ir para a praia. Eu, como tinha um cartão, eu passei logo na entrada, né, na primeira entrada, e ok. E essa minha prima, como ela não tinha esse cartão, ela tinha que pagar o dinheiro, ela tinha que fazer a volta, né, lá pela outra frente, para conseguir pagar dinheiro e entrar no terminal, né? E aí a gente combinou, olha, eu vou, e aí a gente lá dentro a gente se encontra, né? A gente marcou o ponto de se encontrar lá dentro. E aí eu disse, olha, você entra lá pela frente, quando você entrar, você desce o túnel, né? Tem o túnel, logo após o túnel tem uma escada, você sobe a escada que eu vou estar no pé da escada ali esperando, né? Ou seja, não tinha como ela errar, porque quando ela passasse da entrada, já via o túnel, então era só seguir direto e no final do túnel tem a escada, então ela ia direto nesse túnel, ia ver a escada e ia subir, né? E eu ia estar lá na parte de cima, né? Naquele pé da escada em cima, esperando ela. Bom, gente, aí eis que feito isso, né? Eu passei e fui para essa escada esperar ela, né? Ela não tinha como passar por conta do cartão que ela não tinha, então ela teve que fazer a volta. E aí, gente, eu esperei, né? Cerca de 10 a 15 minutos aproximadamente, né? Até ela chegar. E aí, gente, eu estranhando, porque não é um percurso que demore, né? Não é. Estourando ali, ela ia perder. Cerca de 4 a 5 minutos ela conseguiria já me encontrar ali, né? E já estava com quase 10 a 15 minutos que eu esperava, já estava achando estranho, né? E aí eu tenho essa noção que era de 10 a 15 minutos, porque eu estava ouvindo uma música no telefone, né? E essa música tinha cerca de 3 minutos e alguma coisa. Então,
Deu tempo de ouvir a música 3 vezes. Então, foi aproximadamente justamente isso, né? De 10 a 15 minutos, né? E aí, nada dela vir, nada dela aparecer na escada. E aí, depois disso, né? 10 a 15 minutos, ela vem, né? Ela vem ao meu encontro, né? E eu, amiga, cadê tu, mulher? Eu te esperando aqui faz tempo, você não tinha vindo, né? Não tinha aparecido. E aí ela, tu não sabe, primo, o que foi que acabou de acontecer comigo. E ela, gente, eu estranhei porque ela vinha muito pálida. Ela é branca, ela é muito branca, mas ela vinha pálida, né? Mais do que o normal. Pálida, assim, apreensiva, sabe? Aquele olhar assustado mesmo, aquele olhar tenebroso, assombrado, né? E aí ela chegou perto de mim e ela começou a contar. Primo, você não sabe o que aconteceu. Olha, o túnel que tu me falou, o que tem naquele túnel? Eu digo, não, é normal. Ela, não, é não. Quando eu passei, né, que eu paguei lá, o moço liberou a minha entrada, eu paguei. Aí eu comecei a descer o túnel, e aí esse túnel eu andava, não via fim, não tinha fim. Eu, não, alguma coisa aqui não tá normal, né, porque eu ando e não tem fim. E aí ela disse que esse túnel ele tem umas luzes assim, LED, né, que fica na lateral, né, e ela disse que no que ela ia andando, esses LEDs começaram a piscar, né, assim, dando aquela vibração, né? Apagando e acendendo. E aí ela disse que, nossa, o que está acontecendo? E o túnel não chegava ao fim, ela continuou andando. Aí ela disse que quando chegou uma determinada parte, ela disse, não, agora eu vou voltar, porque eu não vou andar mais, é impossível, não tem como esse túnel, eu não vejo o fim desse túnel, eu vou voltar. E ela parou, né? E no que ela parou, ela olhou para trás para ver se vinha, né? Se tinha se vinha alguém para perguntar alguma coisa. Quando ela olhou para trás, né? Que virou novamente para frente, aí ela viu uma senhora, né? Uma senhora vinha ao encontro dela, uma senhora bem magra, né? Bem esquelética, corcunda, né? E ela disse que só percebeu, a mulher andava meio tortinha, assim, meio torta, né? Com a bengalazinha, com a roupa preta. E essa mulher vinha, né, com aquele ar de cansado, né? Ela disse que a mulher era muito esquelética, teve aquele choque quando viu, mas pensou que era alguém que estava porventura passando por ali. E aí ela, né, ela disse, não, quando essa mulher chegar mais perto, eu vou perguntar para ela onde é que eu tô, né? E aí, gente, né, e a mulher chegando mais próxima dela, e quando a mulher chegou próxima, né, que ela tentou olhar assim para a mulher, aí ela não conseguiu ver o rosto, né? Onde era o rosto, na parte do rosto ela tinha como se fosse um véu, né? Aquele véu de viúva, né? Aquele véu negro que você não consegue ver bem o rosto da pessoa. E aí ela perguntou para a senhora, né? Senhora, onde é que eu tô, né? Como é que faz para voltar? Eu quero me encontrar com meu primo que tá lá na parte de cima, só que eu ando e não vejo o fim desse túnel, não vejo o fim, tô andando aqui e nada. Aí a senhora disse, minha filha, vai embora, né? A velha falou, minha filha, vai embora. E ela, eu quero mesmo, mas eu não sei como, faz horas que eu ando aqui e não consigo, e não tô encontrando a saída, né? Aí a velha repetiu, né? Vai embora, que não é o seu lugar. E ela, apreensiva, ficou com aquela apreensão, e a senhora passou por ela e continuou andando à frente, né, e aí a minha prima disse, não, a solução vai ser eu seguir essa senhora, para ver até onde essa senhora vai, né, e aí a minha prima começou a seguir, só que no que a minha prima foi seguindo ela, né, a senhora falou novamente, mas dessa vez a senhora não olhou para ela, de costas mesmo, né, a senhora falou, né, volte, aqui não é o seu lugar, não venha comigo, volte, né? Uma ordem, né? No imperativo, mandando ela voltar. Então a minha prima ficou apreensiva, sem saber de fato o que estava acontecendo, né? E ela disse que aquele local, assim, um local, né? Ficou escuro, ficou frio de repente. Ela disse que uma coisa, assim, muito estranha, né, gente? Que ela não conseguia saber o que estava acontecendo com ela, né? E aí ela disse que baixou a cabeça novamente e ficou ali procurando alguma resposta, alguma solução, né? Ela baixou a cabeça, tipo, sei lá, em busca de alguma solução, né? Acredito que fazendo alguma prece, alguma oração, né? E, gente, por incrível que pareça, quando ela levantou a cabeça, né?
novamente, pronto, tudo ok, tudo ok. Ela viu realmente a escada que eu tinha falado para ela, viu o final do túnel, viu a escada, né? E foi, seguiu normalmente, me encontrou lá em cima e falou para mim o que tinha acontecido, né? E assim, gente, essa experiência dela, eu acredito, né, pelo tempo que eu esperei, foi de 10 a 15 segundos. Porém, ela disse, gente, que foi uma eternidade. Ela falou que parece, assim, que esse túnel, ela disse que andava. Gente, por incrível que pareça, ela disse que, pelo que ela relatou, né, ela andou como se fosse 1 hora dentro desse túnel, né? E realmente já estava muito cansada. E detalhe, né, como eu disse para vocês, da bolsa que ela tinha, né, muitas coisas na bolsa, tinha perfume, tinha espelho, né, as coisas que a gente levava para praia, né, as coisas que ela tinha dentro da bolsa. Gente, por incrível que pareça, quando ela subiu, né, que ela se encontrou comigo, a bolsa, gente, vazia, né, a bolsa estava vazia, ou seja, levaram toda a bolsa, tudo que tinha na bolsa, né, e aí ela ficou se questionando, nossa, mas como assim? E não teve assalto, não teve. Então foi muito estranho isso, né, gente, uma experiência assim que até hoje, né, foi recente, aconteceu agora há cerca de 1 mês, né, mas até hoje ela fica apreensiva, né, e essas coisas que ela tinha dentro da bolsa, né, como que essas coisas sumiram, né, então é como se a velha tivesse levado essas coisas dela, né, porque sumiu, né, as coisas que ela tinha na bolsa, ficou só a bolsa vazia, né, ela andando com a bolsa vazia, então é como se a velha tivesse aparecido, né, e tivesse levado as coisas dela e ela ficou sem nada, né. E, gente, essa história, essa minha prima, e depois disso ela não quis mais ir pra praia, né? Ela, não, vamos embora, não vou mais, não quero mais ir, né? E realmente, gente, nós voltamos pra casa e no outro dia, por incrível que pareça, ela voltou pro interior, né? Não quis mais ficar na capital, porque ela ia passar as férias aqui pra gente fazer vários programas, né? Pra vários lugares bacanas, mas aí ela não quis, né? Acabou voltando pro interior dela. E, gente, e assim, o que mais intriga, né, gente, é a questão da bolsa, assim, o que mais me intrigou, porque como é que some tudo, né, gente? Como é que eu fico pensando, né? Eu disse, não, e assalto não era, né? Porque não teve como, eu tava na parte de cima da escada e se porventura alguém tivesse assaltado alguma coisa, ia passar correndo, né? Eu ia ver a pessoa, né, correndo, ou então ia ter algum movimento, né? Porque esse túnel também é todo filmado, então se houvesse alguma ocorrência do tipo, né, logo os policiais, os guardas ali conseguiriam ver, né, e conseguiriam fazer a abordagem. Mas aí a gente se pergunta, né, onde é que ela foi, né, gente? Será que ela foi para Sete Além, né, outra dimensão? E as coisas dela, né? Onde é que estão, né? As coisas que ela levava dentro da bolsa foram parar aonde? Será que a senhora levou? Né? Eu acredito que a senhora, ao passar por ela de alguma forma, não sei, conseguiu levar essas coisas dela, né? Pois é, mas foi interessante, gente. Até hoje essa minha prima, ela tem esse trauma, né? Ela voltou para casa no outro dia, voltou pro interior e ela disse que jamais vai esquecer essa experiência. Ela disse que é uma experiência assim que tenebrosa, que mexe muito com ela.